A verdadeira jornada de crescimento pessoal não reside apenas na ampliação da consciência, mas, como Friedrich Nietzsche sugere, na expansão do poder interior. A vontade de poder que ele menciona não se refere ao controle externo, como muitos acreditam, mas à capacidade de superação contínua de si mesmo. Nietzsche nos desafia a enxergar o valor supremo da vida não na busca por aceitação social, felicidade ou conforto, mas no poder que impulsiona a transformação pessoal. Frequentemente, o conceito de poder é distorcido, sendo confundido com o domínio sobre o outro. Muitos acham que ter poder é conseguir submeter as vontades alheias às suas. Mas, para Nietzsche, essa visão revela um estado de fraqueza. O desejo de controlar os outros nada mais é do que a expressão de uma profunda insegurança, um reflexo do que Carl Jung chamaria de feridas emocionais não resolvidas. Quando não confrontamos essas partes sombrias dentro de nós, as quais Jung denominou de sombra, projetamos nossa dor em tentativas de dominar o mundo externo. Como o próprio Nietzsche descreve, essa vontade dos fracos busca exercer tirania sobre os mais saudáveis de formas sutis, onde sua verdadeira natureza opressora não possa ser facilmente identificada. Essa busca por poder dos fracos, segundo ele, é apenas um reflexo de suas inseguranças obscurecidas nas sombras do lixo emocional guardado no seu inconsciente, revelando uma falta de poder autêntico. Em contraste, o poder que Nietzsche nos encoraja a cultivar não está na manipulação ou subjugação dos outros, mas sim em um poder interior que é constantemente expresso e aprimorado por nós mesmos. Esse poder reside na nossa capacidade de crescimento e expansão pessoal. Platão, em sua filosofia, também explora essa busca por elevação, especialmente na Alegoria da Caverna, onde os indivíduos deixam para trás as sombras da ignorância para alcançar a luz do conhecimento e da verdade. Assim como o prisioneiro que escapa da caverna e vê o mundo real pela primeira vez, o verdadeiro poder é o desenvolvimento contínuo de si mesmo, a constante busca por uma versão mais elevada e iluminada de quem somos. Platão propõe que o crescimento humano envolve o esforço de sair da escuridão da ilusão e da limitação para se aproximar do bem supremo. Um conceito que podemos reinterpretar aqui como a verdade mais profunda de nossa própria natureza. Para Nietzsche, essa verdade está no poder que impulsiona a vida, no constante aprimoramento e superação. A essência da vida, portanto, está no crescimento contínuo e no fortalecimento pessoal, o que implica superar constantemente as versões anteriores de nós mesmos. Assim como o prisioneiro de Platão precisa lutar contra suas próprias limitações para ver o mundo de uma nova forma, nós também enfrentamos nossas feridas emocionais, nossos traumas e inseguranças, que nos mantêm presos em padrões antigos. Para Carl Jung, esse processo de superação envolve confrontar as sombras dentro de nós, as partes que escondemos por medo ou vergonha. Nos escritos de Nietzsche, encontramos um guia prático para alcançar esse poder interior. O primeiro passo é estabelecer um objetivo que cumpra 4 condições fundamentais. 1. Significado e desafio. O objetivo deve ser significativo e desafiar nossas capacidades, exigindo que ultrapassemos nossos limites. Como Platão sugere em sua Alegoria da Caverna, é necessário sair da escuridão da ignorância e buscar a luz do conhecimento. Isso envolve aceitar desafios que nos façam crescer. Segunda, promoção do bem-estar. O objetivo deve promover nossa saúde e bem-estar, assim como contribuir positivamente para o bem-estar de outras pessoas. Este princípio está em sintonia com a ideia de Jung de que o crescimento pessoal deve levar em consideração o impacto de nossas ações nos outros, promovendo um ambiente de apoio e compreensão. Terceira, excelência pessoal. O objetivo deve nos conduzir à busca pela excelência, aprimorando nossas habilidades e competências.
Assim como um filósofo busca a verdade, devemos constantemente nos esforçar para ser a melhor versão de nós mesmos, reconhecendo que a autossuperação é um caminho contínuo. Quarta, autonomia e autenticidade. Ele deve ser autônomo, expressando nossa individualidade e alinhando-se com nossas aspirações mais profundas e autênticas. Essa busca por autenticidade é crucial, pois é somente ao abraçar nossa verdadeira essência que podemos alcançar o poder interior que Nietzsche, Jung e Platão, entre outros, defendem. Nietzsche expressou essa ideia de forma clara em uma nota não publicada. Para que a humanidade está aqui, não deveria nem nos preocupar. A pergunta é: por que você está aqui? Se não tivermos uma resposta pronta para essa questão, devemos nos comprometer a definir metas elevadas e nobres, que deem sentido à nossa existência e nos conduzam à verdadeira autossuperação. Após definir um objetivo que atenda a esses 4 critérios, o próximo passo é dedicar tempo e esforço consistentes todos os dias para alcançá-lo. Durante esse processo, inevitavelmente enfrentaremos obstáculos e resistências. Dúvidas sobre nossa capacidade, medos, ansiedade e até mesmo a preguiça nos perseguirão. Fatores externos, como a falta de tempo ou recursos, críticas e julgamentos de outras pessoas e até dificuldades com nossa saúde ou relacionamentos, podem complicar nossa jornada. Contudo, é através da superação dessas adversidades que crescemos e nos tornamos mais fortes. Nosso progresso na busca pelo poder, muitas vezes, é medido pelos obstáculos e resistências que surgem em nosso caminho. Essas dificuldades, longe de serem impedimentos, representam oportunidades valiosas para o autoconhecimento. Jung nos lembra que forçar os limites da mente e do corpo, na tentativa de superá-las, aumentamos nosso poder para a individuação. Para o verdadeiro buscador de poder, as resistências são tão essenciais quanto um adversário habilidoso é para um guerreiro ambicioso. Assim como o guerreiro se torna mais forte e mais hábil ao enfrentar um oponente digno, as resistências funcionam como catalisadores que nos impulsionam a aprimorar nossas capacidades e a superar nossas fraquezas. Como Nietzsche afirma, a vontade de poder só pode se expressar contra resistências. Ela busca aquilo que a desafia, pois toda expansão, incorporação e crescimento é um esforço contra algo que resiste. Em concordância, Platão nos ensina que o verdadeiro conhecimento surge da luta e do questionamento, incentivando-nos a sair da caverna da ignorância e enfrentar as verdades que nos desafiam. Uma natureza forte não apenas tolera a resistência, mas a busca ativamente, pois é nela que encontra seu maior campo de desenvolvimento. Ao nos engajarmos no que Nietzsche chamou de jogo da vitória, um ciclo contínuo de obstáculos que são superados um a um, seguimos rumo ao aumento do nosso poder pessoal e, eventualmente, alcançamos o objetivo que traçamos para nós mesmos. Porém, a verdadeira essência do poder não está simplesmente em alcançar esse objetivo, mas em seguir adiante. O passo final no guia de Nietzsche para o poder é deixar para trás o que conquistamos, abandonando o que nos tornamos ou criamos, e mirar em um novo e mais grandioso objetivo. O que quer que eu crie, por mais que eu o ame, logo devo me opor a ele e ao meu amor, pois assim minha vontade o deseja, escreveu Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Nesse sentido, Aristóteles afirma que o sábio não é aquele que sabe tudo, mas sim aquele que sabe o que deve buscar. Assim, quem deseja o poder não deve necessariamente destruir ou renegar o que amou e criou, mas sim transcender e superar aquilo que um dia o impulsionou. Quando um indivíduo é movido pela vontade de poder, ele rapidamente se vê insatisfeito com qualquer realização criativa que tenha alcançado ou com qualquer objeto de desejo que tenha conquistado. Nenhuma conquista permanece satisfatória por muito tempo, nenhuma realização é suficiente. Assim, o agente em busca de poder não persegue realizações estáticas, mas busca superar a si mesmo continuamente.
O que ele realmente anseia são novos e talvez maiores desafios. Essa incessante busca é, de certa forma, um reflexo do entendimento de Carl Jung, que propôs que a superação dos problemas da vida está na própria finalidade da existência humana, que pode ser vista como a construção da consciência. Para Jung, a consciência não é apenas uma espectadora do mundo, mas participa ativamente de sua criação, como se o mundo só pudesse existir ao ser conscientemente refletido. Nesse sentido, a busca pelo poder assume a forma de crescimento constante e autossuperação. Como Schopenhauer observa, a vida é um impulso incessante e um desejo contínuo. E essa busca pelo poder é um processo sem um objetivo final, a menos que se considere a própria alegria do ciclo como um fim em si mesmo. Esse ciclo consiste na escolha de um objetivo, o enfrentamento e superação de resistências, o aumento do poder pessoal, o alcance do objetivo traçado e, em seguida, o abandono das conquistas para que se possa recomeçar tudo novamente. Assim como as resistências enfrentadas ao longo da vida, as feridas emocionais se tornam parte integrante do ciclo de autossuperação. Elas são desafios que podem se manifestar como barreiras no caminho do crescimento pessoal, trazendo insatisfação contínua com as conquistas. Essas feridas podem afetar profundamente o bem-estar emocional e mental de uma pessoa, provocando ansiedade, depressão, baixa autoestima e dificuldade de confiar nas pessoas. Perceber os sinais é um ponto de partida para conseguir construir o guia prático fornecido por Nietzsche. Os sinais mais comuns de feridas emocionais incluem isolamento social, alterações repentinas de humor, como irritabilidade, tristeza constante ou explosões de raiva, e autoprejuízo, que pode se apresentar de diversas maneiras, como compulsão alimentar ou abuso de certas substâncias. Além disso, a falta de interesse em atividades que antes traziam prazer, como esportes, cozinhar, ler, dançar ou sair com amigos, também pode ser um indicativo de feridas emocionais. Ao estruturarmos nossa vida em torno desse processo, não há um momento em que deixamos de participar dele, a não ser, é claro, quando chega a morte. Portanto, essa forma de viver é essencialmente desprovida de um objetivo final, a menos que consideremos, como Nietzsche sugeriu, que o verdadeiro objetivo seja a alegria, um estado de felicidade espontâneo que surge como subproduto do aumento contínuo de nosso poder. O que é felicidade? A sensação de que o poder aumenta, que uma resistência foi superada, escreveu Nietzsche em O Anticristo. A alegria não é um fim que buscamos diretamente, mas um sintoma natural do crescimento de nosso poder. Não se busca a alegria acompanha, ele afirmou em A Vontade de Poder. Essa ética do poder, proposta por Nietzsche, traz profundas implicações para a visão de mundo do homem moderno. Ela sugere uma resposta ao problema perene do sofrimento. O sofrimento em si não é o que mais pesa sobre a humanidade. O verdadeiro problema é a falta de um sentido para ele. Quando o sofrimento carece de significado, tornamo-nos vulneráveis ao niilismo, ao cansaço do mundo e até ao ódio pela vida. Essa ideia ressoa com a filosofia de Viktor Frankl, que sustentou que a vida tem sentido, mesmo em condições de sofrimento, e é esse sentido que nos motiva a continuar. Frankl acreditava que o sofrimento poderia ser transformado em um vetor de crescimento, assim como Nietzsche expressou de forma contundente ao afirmar que o homem, o mais corajoso dos animais e o mais acostumado ao sofrimento, não repudia o sofrimento em si. Ele o deseja e até o busca, desde que lhe seja mostrado um propósito para ele. É a falta de sentido do sofrimento, e não o sofrimento em si, que foi a maldição que afligiu a humanidade ao longo de sua existência. No pensamento de Sêneca, que disse: "É não viver que nos faz sofrer. A dor é um elemento da vida, não a vida em si." No pensamento de Sêneca, que disse: "É não viver que nos faz sofrer. A dor é um elemento da vida, não a vida em si." No sofrimento, transformamos a dor em processo de autossuperação.
Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras. As feridas emocionais não tratadas na infância podem refletir em comportamentos e desafios na vida adulta. Ao longo da história, Friedrich Nietzsche destacou como os sistemas religiosos, filosóficos e políticos têm tentado reduzir o impacto do sofrimento humano. Essas ideologias desenvolvem conceitos que buscam justificar a dor por meio de promessas de redenção, seja através de recompensas nos céus religiosos ou de utopias sociais e políticas que se encontram em um horizonte distante. Tais visões sugerem que, ao suportarmos nosso sofrimento atual, seremos recompensados em um futuro livre de dor e angústia. Na visão de Jung, esses sistemas são internalizados no inconsciente coletivo como crenças limitantes, que geram medo e traumas e acabam por causar feridas emocionais que se perpetuam de geração em geração. No entanto, a falha essencial dessas propostas é que, ao focarem em um futuro incerto, desvalorizam a vida presente. Elas colocam a esperança em algo distante e inatingível, cuja existência depende inteiramente de fé. Para Jung, essas experiências religiosas e mitológicas são expressões dos arquétipos e do inconsciente coletivo, refletindo uma busca incessante por sentido e propósito, e assim, só quebrando essas barreiras é possível realmente conectar-se com a verdadeira fé. Nietzsche se referiu a essa forma de pensamento como a invenção de um além-mundo verdadeiro, criada precisamente para diminuir o valor do único mundo que realmente existe, o aqui e o agora. Ele argumentava que tal perspectiva afastava as pessoas de seus objetivos e tarefas nesta vida, anulando o valor da experiência terrena ao sugerir que o verdadeiro propósito da existência estaria em algum lugar fora do presente, dificultando a busca pelo autoaperfeiçoamento. Como Nietzsche afirmou, o conceito de um além-mundo verdadeiro foi inventado para desvalorizar o único mundo que existe, deixando nossa realidade sem objetivo, razão ou propósito. Ex homo. Assim, Jung nos convida a considerar como as histórias e mitos que moldaram as civilizações influenciam nossa própria psique. Esses elementos coletivos estão profundamente enraizados em nossas emoções e comportamentos, podendo ser acessados em momentos de crise, reflexão ou autodescoberta. Portanto, ao explorarmos os mitos e a herança cultural, podemos compreender melhor não apenas a nós mesmos, mas também as experiências compartilhadas que nos conectam com a humanidade como um todo. Essa compreensão pode nos ajudar a integrar essas dimensões em nossa vida contemporânea, promovendo um senso de propósito e coesão em um mundo frequentemente fragmentado. Em contraste, a ética do poder proposta por Nietzsche oferece uma solução prática para lidar com o problema do sofrimento. Ao considerarmos o poder como o valor mais elevado da existência humana, aquele que promove o pleno florescimento individual, devemos aprender a ver as resistências que surgem como oportunidades para fortalecer nosso poder interior. Para Nietzsche, o sofrimento é uma forma de resistência, uma sensação de dor ou angústia que se manifesta quando somos barrados ou limitados de alguma maneira. Portanto, se realmente valorizamos o poder, devemos também valorizar o sofrimento, pois ele é um elemento essencial no processo de desenvolvimento e crescimento. Aceitar o sofrimento e as dificuldades como parte do caminho significa compreender que, ao superá-los, aumentamos nossa força interior e nos aproximamos cada vez mais do que significa realmente viver plenamente. Nesse contexto, o inconsciente, em sua complexidade, pode ser visto como um guia que nos direciona para as partes de nós mesmos que precisam de atenção e melhoria. Essa atração pode ser interpretada como uma necessidade interna de integração e desenvolvimento, ajudando-nos a nos tornarmos versões mais completas e autênticas de nós mesmos. As forças que nos guiam nessa jornada podem incluir a sombra, os arquétipos, os sonhos e a intuição, cada uma delas contribuindo para nosso processo de autodescoberta e crescimento. Jung afirma: o ego é a consciência do eu, e sua função é equilibrar o que vem de dentro da psique e o que vem do mundo exterior. Como Nietzsche explica,
Os seres humanos não buscam apenas prazer, nem evitam o desprazer. O que realmente desejam é um aumento de poder. Impulsionados por essa vontade, eles procuram resistências, necessitam de algo que se oponha a eles. O desprazer, visto como um obstáculo à sua vontade de poder, é, portanto, uma condição natural. Os seres humanos não fogem dele, na verdade, estão constantemente à sua procura, como ressaltado em sua obra A Vontade de Poder. A ideia do círculo do poder sugere que, ao nos comprometermos com o processo contínuo de autossuperação e enfrentarmos o que nos incomoda, não só alcançamos nosso potencial máximo, mas também cultivamos um sentido profundo de felicidade e saúde, levando à busca pela individuação. A felicidade, para Nietzsche, não é um estado que devemos buscar diretamente. Ela se torna uma consequência natural da superação das dificuldades e das sombras que nos causam desconfortos emocionais, permitindo assim o fortalecimento da nossa vontade de poder. Como Nietzsche afirma, a força não é um meio para atingir um fim, é um fim em si mesma. Essa perspectiva enfatiza que a vida é um processo contínuo de superação de si mesmo. O verdadeiro propósito da existência reside na constante evolução e no combate às sombras que habitam nosso inconsciente, que nos causam dores emocionais e bloqueiam o verdadeiro potencial primordial da nossa essência. Para encontrar sua força interior, é necessário enfrentar essas sombras e entender que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Quem é você? Ralph Waldo Emerson afirma: o que está atrás de nós e o que está diante de nós são questões minúsculas em comparação com o que está dentro de nós.